Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho firme e constante. Siga adiante, rompa pela fé pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Então, abra a sua Bíblia agora lá no livro de 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. A gente não entenda uma coisa, não é a forma, até isso, esse comentário eu fiz no outro culto. Não é por causa da maneira que nós nos comportamos que nós vamos ser salvos ou qualquer coisa desse tipo. Nós precisamos ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, até por causa do exemplo. Estava falando, é capaz de você lá fora encontrar pessoas que elas nunca colocaram os pés dentro de uma igreja, e se for calcular ou medir o comportamento dessas pessoas, elas são muito melhor do que muitos crentes. Então não é única exclusivamente a questão de comportamento, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir ser exemplo. E é necessário que nós, com a nossa vida, a gente venha, então, além de dar testemunho, nós venhamos pregar o Evangelho através da nossa vida. Tem uma frase que um pregador, ele já falou há muito tempo atrás. Ele diz: talvez você é a única Bíblia que algumas pessoas vão ler, que elas não vão ter talvez contato com palavra, mas talvez você seja a única Bíblia que essas pessoas vão ler. E esta, quando eles lerem, eles não podem ter dúvida do que a palavra de Deus fala. E com a nossa vida, com a ajuda do Espírito Santo, como eu falei, dando ou buscando ser exemplo, nós vamos conseguir não somente ser abençoado, mas abençoar muita gente. Então aqui no capítulo de número 1 Coríntios capítulo 10, o versículo é o versículo 32, capítulo 10, versículo de número 32. Diz o seguinte: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem a judeu e nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Então, aqui ele traz para nós três partes para que nós tenhamos um zelo para com elas, tenhamos um cuidado para com elas. E aqui então ele fala, e eu vou falar mais até sobre a igreja. No versículo 33 ele fala assim, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Talvez essa ideia aqui, para algumas pessoas, ela parece ser uma ideia muito, principalmente nos tempos de hoje, uma coisa absurda. Como que eu vou me preocupar com a necessidade dos outros e não vou me preocupar com as minhas necessidades? Como que eu vou largar a minha família e vou me preocupar com a família dos outros? Como que eu vou largar, por exemplo, a minha família e vou me preocupar com a igreja, por exemplo? Deus não está falando, ou o apóstolo Paulo, no conselho que ele está dando, ele não está dando aqui para nós um conselho que nós devamos largar qualquer coisa, deixar qualquer coisa, mas todas as coisas, elas podem produzir, gerar naturalmente embaraço. Elas podem causar naturalmente situações embaraçosas.
E é dessas em todas as coisas, seja no meio dos judeus, seja no meio dos gregos, ou seja até mesmo dentro da igreja, são as coisas que nós precisamos tomar um cuidado. São as coisas que nós precisamos estar alertas para não sermos enganados ou engodados, como a palavra de Deus ela fala, pelo diabo. Quer ver? Provavelmente você já ouviu ou já viu isso acontecer. Às vezes alguma coisa que alguém falou ou que você mesmo falou e não era daquele tamanho que você falou. Mas de repente, quando você foi ficar sabendo, aquilo que você falou que era uma coisinha simples, estava de um tamanho que já não dava nem para segurar mais. Já aconteceu isso com você? E você ter que chegar depois, ou alguém ter que chegar e explicar, não foi desse jeito que eu falei. Não foi dessa maneira que eu falei. Não foi dessa forma, não foi assim que eu disse. Não foi desse jeito, ou não foi com essa intenção, ou não foi para gerar tudo isso. Só que aquilo tomou, infelizmente, uma proporção que de repente você não esperava que tomasse aquela proporção. Aquilo alcançou algo que de repente você não esperava que alcançasse a tudo aquilo que alcançou. No versículo da frente, no capítulo 11, no versículo de número 1, ele dá para nós aqui uma direção, e esta direção que ele dá para nós, essa orientação, é uma orientação que vale para todos. O que ele fala no versículo 1? Sede como também eu sou de Cristo. Ou seja, ele está trazendo para nós também aqui na igreja uma direção, olha, primeiro, para que você não seja escândalo, ou para que você não cause escândalo. Primeiro, é importante você ter uma vigilância em como você se comporta, a maneira que você age, a forma que você fala entre os teus irmãos ou fora, a forma que você fala, para que você seja testemunho, para que você seja exemplo. Porém, você vai conseguir isso de uma maneira muito mais fácil se você imitar aquilo que, no caso do apóstolo Paulo, ele fala: se você me imitar da maneira que eu imito a Cristo, da forma que eu imito a Cristo. Entenda que ninguém é perfeito, mas há pessoas que elas buscam de todas as formas dar um bom testemunho ou até mesmo ser exemplo. Buscam de todas as formas ou dar um bom testemunho ou até mesmo ser exemplo. Há talvez um esforço muito grande que aquela pessoa, de repente, ela está fazendo para dar exemplo, para não desviar ninguém, para não prejudicar ninguém. Eu estava há algum tempo atrás em algum culto falando, antigamente, quando um pastor, ele dava uma bronca, repreendia ou fazia alguma coisa desse tipo, e alguém, membro da igreja, via o pastor dando uma bronca no obreiro, brigando de certa forma ou com o obreiro, e aí alguém chegava: meu Deus do céu, você está bem? Aquele obreiro imediatamente já tinha um cuidado de dizer assim: não, irmão, isso é para crescimento, isso aí é para a gente crescer, isso é bênção, pode ficar tranquilo, fica sossegado, irmão, isso é bênção, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Aquele obreiro acalmava o irmão e não deixava que aquilo se tornasse um escândalo. Ainda que de repente ele viesse pensar qualquer coisa mais, nossa, aquele pastor não deveria ter falado daquele jeito, ele não deveria ter agido assim. Alguém que foi talvez o alvo daquelas palavras agressivas, seja lá como for, aquela pessoa teve um cuidado de dizer: olha, fica tranquilo, isso é para crescimento, isso aqui pode ficar, irmão, isso aqui não é nada não, pode ficar sossegado. Ao mesmo tempo, quem viu aquela pessoa, aquele obreiro, por exemplo, sendo de certa forma ofendido,
via daqui a pouco aquele obreiro na oração de libertação, sendo usado por Deus, libertando pessoas, tendo autoridade sobre um demônio ou coisa desse tipo, e a pessoa realmente entendia, olha, aquilo ali foi mesmo uma bronca que fez aquele irmão crescer, fez aquela pessoa crescer. Então, se nós voltarmos um versículo só para trás e ler lá, onde que nós começamos, lá no versículo, capítulo 10, versículo de número 32, nós vamos ver o seguinte: portai-vos de modo que não deis escândalo. Então aqui há um cuidado, há um zelo que nós precisamos ter. Como essas pessoas elas tiveram esse cuidado. Tem pessoas, infelizmente, hoje que se acontece alguma coisa, eu já falei em algumas reuniões anteriores, dizendo que tem gente, irmão, que a pessoa ela sai ou ela cai, mas não é bom para ela cair ou sair sozinha. Ela tem que arrastar mais alguém. Ela tem que fazer mais alguma coisa. Por isso que nós precisamos ter o cuidado. Se eu estou me comportando igual a Cristo, se eu estou imitando a Cristo, eu não vou estar dando brecha, eu não vou estar dando condição, eu não vou estar dando lugar para qualquer que seja a situação que possa fazer de mim um escandaloso, ou até mesmo me escandalizar com alguma coisa. No versículo de número 2, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, 1, o 2 ele fala assim, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes os preceitos que vos entreguei, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo por quanto vos ajuntai, não para melhor, sim para pior. Aí que eu venho no ponto principal. Quando nós estamos na igreja, nós precisamos entender uma coisa: não é ser inimigo de ninguém. Não é ser inimigo de ninguém. Eu posso chegar na igreja, cumprimentar todo mundo, conversar com todo mundo, abraçar todo mundo, posso. Só que eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. E dentro do propósito que eu tenho, eu não posso me deixar me perder, ainda que dentro da igreja. E como que eu me perco, pastor? Às vezes é no começo do culto, às vezes no meio do culto, às vezes no final de uma reunião. A gente acaba se perdendo com o quê? Com um conselho que a gente recebe, com orientação que a gente recebe, com notícias que a gente recebe, ou com o costume que a gente tem. Com o costume que a gente tem. Há pessoas, por exemplo, que ela é acostumada. É o costume da pessoa e ela não abre mão daquele costume, ainda que seja prejudicial. Eu vi isso, para dar esse exemplo para você, eu vi algo desse tipo na reunião ministerial que a gente teve em Ribeirão Preto. O pastor Vitor, ele pregou, e a hora que ele falou, mensagem muito abençoada, trazendo a igreja para ser a igreja, os obreiros ali estavam, as pessoas de ministério, trazendo as pessoas para serem avivadas, cheias do Espírito Santo. E a hora que ele pegou e falou, vamos ficar de pé e vamos orar, irmão, um monte de gente saiu. Eu não sei se vocês perceberam, ele falando, agora vocês vão sair? Agora na hora de orar, mas não foi ofensivo nem nada, mas falou, mas tipo assim, ele estranhou que na hora de orar, as pessoas então saíram. Não todo mundo, não saiu uma multidão, mas alguns que já têm o costume de fazer o quê? Ouvir palavra, vai no banheiro. Ouve palavra, vai beber água. Ouve palavra e vai fazer. Às vezes, isso prejudica, porque a pessoa, se ela volta, ou quando ela volta, ou a oração já acabou, ou ela não consegue se concentrar na oração. E toda oração que nós fazemos a oração embasada naquilo que nós ouvimos na pregação. E infelizmente, algumas pessoas, elas acabam, mesmo que estando dentro da igreja, se corrompendo por causa de um costume.
estou acostumado a fazer isso, eu estou acostumado a fazer aquilo, eu estou acostumado àquilo outro. E dentro desse hábito, dentro desse costume, a pessoa acaba perdendo aquilo que a Maria não quis perder. Ela acaba deixando de lado aquilo que a Maria não quis deixar. A palavra, aqui começa a leitura da Santa Ceia, mas ele dá esse exemplo aqui, olha, eu não louvo vocês nos ajuntamentos. Isso aqui, claro que não é um todo, sim, mas muitas pessoas, quando se juntam, ela já fica, entenda, não estou fazendo alusão a ninguém, pelo amor de Deus, mas a pessoa ela já vem para a igreja e ela já traz uma informação, porque recebeu aquele negócio, porque não sei o que, não vê a hora de chegar no culto para encontrar o irmão fulano, a irmã fulana para falar. E que edificação que vai trazer aquilo? Que santificação que vai trazer aquilo? Que bênção vai trazer para aquela pessoa? Às vezes a pessoa está no momento de oração, no momento de comunhão com Deus e não consegue realmente se aprofundar, se achegar a Deus. A pessoa está no culto, mas a pessoa não consegue se achegar a Deus até pela ansiedade de ter a oportunidade de conversar com alguém acerca daquilo que ouviu, acerca daquilo que viu, acerca daquilo que ficou sabendo, acerca daquilo que não sei o quê. Quando você está na igreja, você precisa ter um cuidado para você não sair da igreja pior, ou além de você não melhorar nada, ainda fazer alguém sair sem o que recebeu. A palavra, a passagem da semeadura começa dizendo que a semente caiu em terra de beira à beira do caminho. Numa terra que, quando aquela semente caiu à beira do caminho, a palavra de Deus ela fala que veio as aves dos céus e comeram aquela semente. Então ela não produziu, ela não deu fruto. E há corações que há uma necessidade maior, de repente fala assim, de um tempo, para que aquele coração seja preparado para receber uma palavra. Mas às vezes ele está ali com aquela palavra começando a germinar, começando a produzir. Alguém é usado pelo diabo literalmente, porque depois na parábola fala que as aves dos céus representam o próprio diabo, que eles vêm, eles pegam aquela semente, eles comem aquela semente e ela então não germina, ela então não produz. A pessoa que já está começando a dar fruto, começando a brotar aquela semente, vem alguém e traz uma informação que não é uma informação que edifica, que santifica, que purifica, que abençoa. Traz algo que não favorece de maneira nenhuma. Deixa eu entrar num ponto que eu falei de manhã. A Ana, ela teve 2 problemas na igreja. Ela teve 2 problemas na igreja. Um foi um problema sério para ela por causa da atenção que ela deu àquele problema. Só que quando ela resolve se levantar com relação àquele problema, ela enfrenta um problema que poderia ser maior ou pior para ela. Vai lá em 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. O nosso ponto continua sendo, irmão, o nosso porte, o nosso cuidado dentro da igreja. O nosso cuidado dentro da igreja, para não ser ofensor de ninguém e também para não permitir que a ofensa de alguém tire-nos do propósito que a gente tem. Às vezes é um jeitinho de falar, às vezes é uma conversinha, às vezes é alguma coisinha que a pessoa interpretou de uma forma diferente, pronto, irmão, fica remoendo aquilo. A Ana fez isso. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo, eu não vou ler toda a história, porque você sabe a história da Ana, e eu quero falar da segunda parte da história. Mas a Ana, ela não tinha filhos, a gente sabe disso, e o Eucana, ele tinha uma outra mulher, essa mulher dava filhos a ele, e cada vez que ela subia ao templo, que ela ia a Jerusalém para adorar, veja que a Bíblia descreve que a oferta da Ana era a melhor oferta da igreja. O Eucana dividia essa oferta entre os filhos, entre a mulher, mãe dos filhos, porém a Ana, a Bíblia diz que ele dava uma parte excelente.
ou a melhor parte ele dava para ela. A melhor oferta então era a Ana que dava. Só que porque a Ana ela não tinha filhos, e a Penina vendo isso começou a irritar a Ana deu atenção de tal maneira que a Penina não só se tornou alguém que a irritava, virou competidora. Tem tradução que vai trazer ela como competidora. A Ana ia na igreja e a Penina, ela ia para competir com a Ana. Teve um lugar que eu passei, que nós passamos como pastores, e, irmão, de verdade, parecia competição. Parecia competição. As meninas do grupo de jovens, elas combinavam ou falavam, não sei, né, se era grupo, o que era, falavam assim: hoje nós vamos de saia. Meu Deus, parecia um desfile na igreja. Uma tinha que estar com uma saia melhor do que a outra. Hoje nós vamos de coque. Parecia competição. A Ana, ela deu essa atenção à Penina, e a condição da Ana não era o tempo que a Ana queria ter um filho para esfregar na cara da Penina. A verdade era essa, ela não teve. Porém, ela ia para a igreja, ela ia para o templo, ela ia para adorar. E a Ana chegava ali, ela só chorava e não comia. Ela só chorava e não comia. Houve um momento que o marido dela chamou a atenção dela, que ela disse para ele: me dá um filho, senão eu morro. E ele chamou a atenção: não é melhor o meu amor do que 10 filhos e tal. Deu uma repreensão, ela aceitou aquela repreensão, tomou uma decisão. Qual foi a decisão que ela tomou? Versículo de número 9. A Ana, ela no versículo 9, ela toma uma decisão contra aquilo que ela estava sofrendo, contra aquela competição. Ela então: vou dar um basta nisso, vou acabar com isso, não quero mais saber, pronto. E ela foi orar. No versículo 9 fala assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: se o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o 12. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no teu coração falava, só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Eli era o pastor, o profeta era o pastor da igreja. E aí então o profeta, não são bastante achando que ela estava embriagada, não suficiente, ele falou mais ainda. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. De verdade, eu não acho que o profeta esperou a Ana terminar a oração. Eu acho, isso aqui você pega para você se você quiser. Eu acho que no meio do processo da oração, ele não esperou, ele viu ela ali orando, mexendo só os lábios, e a hora que ela terminou de orar, ele foi falar. Não. Eu acho, aí fica no eu acho, para mim ele interrompeu aquela oração, porque para ele era um absurdo uma pessoa cheia de vinho ou bêbada, orando e fazendo daquele jeito, que ele estranhou. Então eu dei esse exemplo inclusive no culto anterior. A Ana, ela já estava com um problema com Penina, um membro da igreja. E ela, quando ela propõe resolver aquele problema com aquele membro da igreja, agora o pastor da igreja arruma um problema. Mas a postura da Ana, para ela não ser escândalo, a postura da Ana para que ela não fosse escândalo, não escandalizasse,
é uma postura surpreendente. No versículo de número 15, diz assim, ó: porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Aquele que havia acusado a Ana de estar bêbada, aquele que tinha chamado a Ana de cachaceira, agora a Ana chama ele de meu Senhor. Como que você se comportaria com alguém de autoridade eclesiástica, se de repente aquela pessoa falasse para você alguma coisa e até mesmo você soubesse que não fosse verdade? Como que você se comportaria? Há muitos no lugar da Ana iria dizer: aquele é pastor? É pastor nada. Se é pastor, é do diabo. Se é não sei o que, se comportariam com certeza dessa forma. Infelizmente, algumas pessoas que nós temos no nosso meio, em qualquer situação, acontece alguma coisa de repente a pessoa, ela falar ou acontecer alguma coisa, pronto, já é alvo de julgamento. Imagine se fosse uma autoridade eclesiástica. A Ana, ela fala: não, meu Senhor. Parou por aí? Não. Ela diz assim, ó: sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha o 16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Primeiro ela chama o profeta de Senhor. Você pode ver que ele não está maiúsculo aqui, ele não está colocando ele no lugar de Deus, mas ela, mesmo sendo, por dizer, ofendida, ela chama ele de Senhor. Depois ela diz que é serva dele, e na continuação ela fala assim, ó: não tenha sua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Olha o 17: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Não terminando, a Ana ainda pede algo mais do profeta. Ela diz assim, ó, no 18: e ela disse: ache a tua serva o quê? Graça aos teus olhos. E olha que coisa interessante, isso aqui eu não comentei, eu não falei, mas olha que coisa interessante. Tudo que a Ana, ela faz com o profeta agora, a partir do momento que ela gera e ela é mãe, para quem que ela entrega essa criança? Para quem que ela entrega? A entregou para Deus, pastor. Ela entregou para o Eli, para que dentro do templo ele servisse a Deus. E você lembra do voto que ela fez? O Senhor me der um filho, homem, ao Senhor eu darei todo dia da tua vida. Como que ela iria cumprir o voto se ela tivesse brigado com o profeta? Como que ela iria cumprir o voto se ela tivesse brigado com o profeta? Mais. O profeta, quando a Ana saiu, ele disse: Deus conceda a tua petição. Ele sabia, quando a Ana voltou com o filho, ele sabia que aquilo ali era um voto. Ele sabia que aquilo ali era um propósito. E ele não rejeitou ter o Samuel no templo. Ele não rejeitou pegar aquele menino e levá-lo no templo. E aí a gente pode dizer que o diabo poderia ter se aproveitado de um mal entendido, de uma palavra expressada pelo profeta, já tinha usado de monte a Penina, e ele poderia ter feito alguma coisa agora, se a Ana tivesse permitido. Se a Ana tivesse permitido, ele poderia fazer uma bagunça agora, um reboliço agora. Irmão, escuta uma coisa que eu vou te falar. Você tem filho? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Você vai ouvir falar mal dele. Você vai ouvir crítica dele. Se é pai, se é mãe, você vai ouvir críticas a respeito do teu filho. Vai vir outra criança e vai falar: papai, você é seu filho.
Se você não for alguém equilibrado, se você não tiver equilíbrio, você vai dar mau testemunho. Olha o pitbull. Você vai dar mau testemunho. Mas é minha filha. Mas é meu filho. Só que como eu comecei a palavra dizendo, com a ajuda do Espírito Santo, você pode reverter qualquer situação. Amanhã aquela pessoa, amanhã aquela mãe, amanhã aquele pai, amanhã aquela pessoa, ela vai louvar a Deus pelo testemunho que você deu. Você poderia ter reagido de uma forma diferente, mas a maneira que você reagiu foi exemplar. Você poderia ter tido uma atitude diferente, mas a atitude que você teve foi uma atitude exemplar. Isso não está somente porque eu sou pastor ou porque o outro é obreiro, não, todos nós temos a oportunidade de dar um bom testemunho. Porém, para que nós tenhamos esta condição, nós precisamos ter um interesse. Isso é um interesse, é uma vontade que surge em você. De quê, pastor? Ser imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo. Como que eu vou imitar a Cristo, pastor? Se eu tenho entendimento da palavra, ótimo. Mas se o meu entendimento na palavra ele não é tão grande assim, eu vou então olhar para as pessoas que me dão o exemplo de um bom cristão e vou seguir aquilo. Naturalmente, ou seja, visto que nós estamos vivendo de uma forma natural, nós constantemente, há pessoas que elas não são tão espirituais assim, há pessoas que de repente não vão aceitar ou entender aquilo que estão ouvindo hoje nesta palavra e de repente vão causar algum tipo de transtorno ou provocação. Você ouviu o que fulano falou? Você viu o que o outro fez? Não, eu não vi não. Então não vou te falar nada não. Então deixa para lá. Não, mas o que não? Não vou te falar. Você não viu? Então deixa quieto. Mas tem gente que tem prazer de contar. Você não viu? Não, vou te contar. Vou te contar, vem até manifestado já. E infelizmente aquilo acaba ficando como um mau testemunho, porque aquele irmão ele não vai chegar no outro e perguntar para o outro: ô irmão, por que você fez isso? O que aconteceu? O que deu na tua cabeça para você tomar essa atitude, para você ter esse tipo de comportamento? Não, ele não vai perguntar. Mas toda vez que ele olhar para o irmão, ele vai, ou para a irmã, ele vai ficar com aquilo que o outro falou, que ele não sabia, mas agora ele gera na cabeça dele alguma imaginação, provavelmente foi por causa disso, deve ter sido por isso, deve ter feito por causa disso, e ele vai ficar com aquela ideia escandalizado. Escandalizado. E de verdade, alguns também em um lugar que a gente passou. Acontecia desse jeito assim: fulano fez alguma coisa errada, ou contou para alguém alguma coisa que ele fez que não deveria ter feito. Ninguém contava. Ninguém contava. Alguns ficavam sabendo, mas ninguém falava nada. Porém, daqui a pouco, aquele outro fazia uma coisa errada. Aquele outro fazia uma coisa errada, e quando ele fazia uma coisa errada, o outro pegava, ele falava, um ou de repente falava, a coisa espalhava. A coisa espalhava. Quando chegava em nós, várias situações, quando chegava em nós, então tinha lá o nome do fulano, tinha o nome do Bertano, do Cicrano. E aí então falavam assim para nós: não, fulano ele não pode falar de mim não, porque se ele falar de mim eu tenho para falar dele. E aí então aquele que tinha errado achava que o outro tinha falado dele, então ele falava: não, quem é o fulano para falar de mim? Quem é o outro? Porque ele viu o outro fazendo alguma coisa errada e infelizmente fez daquilo um degrau para ele subir um pouquinho mais para fazer o que ele queria fazer de errado.
E ele não parava para pensar naquilo que ele tinha feito, que era errado, que ele precisava se arrepender, que ele precisava quebrantar o coração. Não, às vezes ele até media. Eu fiz, mas o outro fez pior. Eu fiz, mas o outro fez pior. Eu fui, mas o outro foi mais longe. Mas todo mundo foi, todo mundo fez. Então, voltando lá em 1 Timóteo, não precisa abrir mais. Irmão, vamos ser testemunha. E para que nós possamos ser testemunha, eu sei, tem alguma coisa que eu sei, não sei tudo, mas tem alguma coisa que eu sei. E aquilo que eu sei, eu vou fazer. E o que eu não sei, eu vou buscar exemplos. Eu vou buscar exemplos, e os exemplos que eu encontrar no meu caminho, eu vou imitá-los. Vou fazer igual. Talvez não na mesma ordem que as pessoas fazem, mas vou fazer igual, vou me comportar igual. Vou ter uma atitude igual. E dentro daquela atitude, ou dentro daquele comportamento igual, pode ser que eu seja diferente de muitas pessoas. Só que, irmão, eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu não vou retroceder, não vai ter tentação em mim. Ah, eu não vou na igreja mais não, mano, é muito chato, não sei o que lá, tudo a mesma coisa. Eu não vou ter essa tentação. E por que não? Porque eu vou estar cuidando de mim. E cuidando de mim, eu vou conseguir cuidar de alguém também. Eu vou conseguir cuidar de um irmão, vou conseguir cuidar de uma irmã, eu vou conseguir, aí sim nós vamos ter a condição de ser verdadeiramente um corpo. Vamos terminar? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos capítulo 2. Aqui fala do batismo pelo Espírito Santo, mas eu quero pegar só um ponto aqui. Do versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos como? No mesmo lugar. Não vou abrir, mas se você pegar Amós 3:3, diz, não andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Então aquele povo, para estar reunido ali, segundo alguns dizem, havia ali mais ou menos uns 120. Eu acho que foi o pastor Vitor que falou, tinha em torno de 500, mas nem todos permaneceram, ficaram 120. Todos estavam ali de comum acordo. E qual que é o comum acordo? Ou para a gente entender melhor, o que é o comum acordo? Irmão, se você veio, é busca do Espírito Santo, então o acordo ou o propósito daquela reunião é todo mundo sair cheio do Espírito Santo. O propósito é todo mundo esvaziar-se de si mesmo e serem todos cheios do Espírito Santo. Quando que eu sei, pastor, que eu saí do culto vazio? Quando alguém de alguma forma faz uma brincadeira com você, e ainda que aquela brincadeira tenha ar de maldade, mas você interpreta como maldade, você ficou só sentado na reunião. Não se cumpriu o propósito daquele culto com você. Não se cumpriu o propósito daquela reunião com você. Quando que eu sei que eu saí do culto vazio, pastor? Quando aquilo que alguém fez chamou mais a tua atenção do que aquilo que Deus fez. De repente você vai falar, mas Deus fez alguma coisa? Deus fez? Nem vi. Quem fez foi o irmão ali. Quem falou foi o outro lá. Quem pegou foi o outro ali. Quem mexeu foi o outro. Então não se cumpriu o propósito daquele culto. O culto não foi bom. A reunião não foi boa. Não, foi bom o culto. A reunião foi boa. Mas eu, infelizmente, deixei de estar junto com quem estava nesse mesmo objetivo. Pode ser que tenha pessoas que não estão com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Pode ser que não tenha, mas eu preciso estar perto daqueles que têm o mesmo propósito. Eu preciso estar próximo daqueles que têm o mesmo objetivo. Eu preciso estar perto daqueles que têm a mesma intenção. Quem está entendendo, diga amém.
Eu preciso ter esse objetivo. Se é o marido que ele tem esse propósito, irmão, a esposa vai andar junto com ele. Se é a esposa que tem esse propósito, o marido vai andar junto com ela. Naturalmente, os filhos, eles vão andar juntos. Se não andar, pastor, pelo menos ele está vendo que você é um exemplo disso. Ele pelo menos está vendo que você é um exemplo nesse propósito, nesse objetivo. Se eu saio vazio da igreja, no meio do caminho o inimigo vai criar alguma situação e eu vou chegar em casa, eu vou brigar, irmão. Eu vou chegar em casa, eu vou discutir, eu vou chegar em casa, eu vou perder a cabeça, eu vou chegar em casa. Não, eu não posso deixar com que o diabo, ele tenha esse tipo de acesso na minha vida. Não posso permitir. Eu não posso deixar esta brecha ou dar esse lugar de tal forma para que o inimigo ele faça na minha vida o que ele quer. Mas para isso não acontecer, eu preciso ser uma pessoa insistente no propósito. O objetivo daquele povo, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles ficaram ali. Cumprindo-se os dias de Pentecoste, alguns dias, 50 dias. Passado aqueles 50 dias, a promessa se cumpriu sobre aqueles que permaneceram 50 dias ali. E hoje, de repente, vou falar, não, pastor, vou fazer um propósito de 50 dias. Não, eu vou fazer um propósito até se cumprir. O tempo ali foi 50 dias. Mas eu vou permanecer até que se cumpra, até que aconteça. Mas, irmão, tome um cuidado, né? Toma cuidado com o irmão, toma cuidado com a irmã. Você tem que tomar cuidado com o diabo. Porque talvez o irmão ou a irmã não tomou cuidado com o diabo. Às vezes até numa inocência, não sei se tem, mas às vezes até numa inocência ou numa simplicidade a pessoa quis trazer uma informação, quis falar alguma coisa, quis comunicar algo que ficou sabendo, que entendeu, que aprendeu, e aquilo não te edificou em nada. Então você já percebe que os comentários ou a conversa daquela pessoa não te santifica, não te edifica. Cumprimenta essa pessoa, dá um abraço, joga até para o alto, só não empresta o seu ouvido. Ah, depois eu tenho que conversar. Pede para abrir a porta dos fundos. Por quê, pastor? Não vou nem passar perto. A palavra foi tão boa, o culto foi tão bom, a reunião foi tão boa, e eu vou... Não, o pior de tudo é que de repente acaba a reunião, a pessoa está cheia, está abençoada, está numa graça, mas o fulano queria falar comigo, ele não veio falar, até às vezes até uma permissão do próprio Deus, não dá certo, o outro vai lá, o que você queria falar? Você no começo do culto falou, a pessoa então fica com aquela curiosidade, teve uma bênção, teve uma graça, mas ela pega e joga tudo aquilo fora. Eu falei que ia terminar? Não falei ainda, né? Agora eu vou terminar então. Salmos 1, abre lá. Salmos 1. Agora eu termino. Olha para você ver que o porte dá a nós o resultado que nós precisamos em nível espiritual. O porte, o meu comportamento, dá a mim resultado que eu preciso na minha vida espiritual. Falando de porte, até a mulher, a palavra de Deus ela diz que ela ganha um marido pelo porte, e não é o porte físico. Não é pelo muito falar, é pelo porte. Olha como o porte dá a nós a condição de sermos bem-sucedidos na nossa vida espiritual. No versículo de número 1, ele fala assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Tem gente que anda. Tem gente que chega para o fulano, o conselho que ele deu é um conselho de ímpio, e a pessoa anda naquele conselho. Não, fulano falou, ele é muito meu amigo. Teu amigo é Deus. E tudo aquilo que o teu amigo falou, pesa aquilo que o teu amigo falou na palavra. Pesa aquilo que o teu amigo falou na palavra. Pesa aquilo que a tua amiga falou na palavra. Não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos
pecador, irmão, ele não para. Ele não para. Ele percebeu que aquelas pessoas, elas não têm uma boa conduta, não têm um bom comportamento, ele não para. Ele não para. Como eu falei para você, ele não é inimigo de ninguém, ele cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, mas ele não se detém, ele não para. Ele não para. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de quem? Dos escarnecedores. Vem aqui. Não vou. Não vou. Ah, mas não tem nada a ver. Tem. Não vou não. Melhor não. E por que não? Porque eu já vi escárnio dessas bocas. E isso não vai favorecer, não vai fazer bem para mim espiritualmente. E se, pastor, não, já ouvi escárnio, tá bom. E quando você falou do evangelho, mas irmão, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, como que foi que trataram você? Não, irmão, você está certo. Ô, irmã, você está com a razão. É verdade, irmão, tem que tomar esse juízo mesmo. É verdade. Não, não foi isso. Talvez até, lá, outro aqui, ó, defendendo, aqui, pô, não me assento. Ô, você mudou, hein? Não fala mais, hein? Não conversa mais, não. Eu não me assento mais. Eu não me assento mais. Eu estava vendo um comentário hoje à tarde. Estava em casa, estava vendo um comentário com um rapaz. Ele pegou e falou assim: olha, tem pessoas que eu tenho saudade. Tem pessoas que eu tenho saudade. Tem pessoas que eu sinto falta comigo. Mas eu estou andando num caminho diferente do deles. Aonde eu andava com eles já não cabe mais a mim. Então eu sinto muita saudade dessas pessoas, sinto falta dessas pessoas, mas o curso deles não são mais o meu. Então, que Deus abençoe eles, mas eu vou andar no meu curso, vou continuar seguindo aqui aquilo que Deus me deu como direção. Aí quando ele fala que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele fala assim, ó: antes tem o teu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Bom, e agora começam as bênçãos para esses que não se misturam. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer o quê? Prosperará. E aí ele fala no 4: não são assim os ímpios, mas são como amoinhos que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação de quem? Do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Cuidado. E quando eu estou falando cuidado, eu estou falando cuidado você mesmo, você mesmo. Se você tomar cuidado com você mesmo, se você tiver ligeiro com você mesmo, em prol da tua santificação, em prol da tua santidade, tendo a consciência que você foi alguém separado para servir a Deus, para adorar a Deus, você vai dar muito fruto. Além de dar muito fruto, você não vai morrer, não vai perecer, não vai ser como um moinho jogado para lá, jogado para cá. Você vai ter um foco, vai ter um objetivo, vai começar no propósito e vai terminar o propósito. Não vai ser pessoas que vão dizer, é um ciclo que se abre, um ciclo que se fecha. Não tem isso. Não tem isso. A salvação é salvação. Não tem, olha, eu comecei te salvando, mas não vou te salvar mais não. Não tem. Não tem isso. A não ser que eu jogue fora o propósito de salvação. Não tem. Mas entenda, volto aqui, irmãos, tenha um cuidado ainda aqui dentro da igreja. Às vezes, entenda, nem todo mundo está bem espiritualmente. E às vezes não é intenção, de verdade, mas é brecha para o diabo pegar você. Alguém vai falar para você alguma palavra atravessada. Alguém vai falar, e volto a dizer, não seja alguém que vá ofender alguém, mas também toma cuidado para você não ficar ofendido com ninguém.
E ainda ser aquela pessoa que justifica da seguinte forma: eu não faço nada para ninguém, não faço maldade. Como que vão fazer isso comigo? Como é que pode, né? Um crente pode. Infelizmente, pode. Não deveria, mas pode. Então, primeira coisa que você precisa, que nós precisamos, é ter um cuidado com nós mesmos. É ter um comportamento que este vá nos levar cada vez mais perto de Cristo. Vamos terminar voltando lá no 1 Coríntios 10. Vamos lá. 1 Coríntios 10. Vamos terminar aqui, ó. Portai-vos de modo, 10:32. Portai-vos de modo que não dê escândalo, nem a judeu, nem a grego e nem a igreja. Tenha esse cuidado primeiro. Tenha essa atenção primeiro. Há determinadas coisas, irmão, que ele deveria morrer em você, em você. Não, para frente eu não vou levar mais. Para frente eu não vou levar mais. Algum portador de má notícia trouxe para mim. E me morreu. Acabou, eu não vou levar mais. Eu não vou levar mais para frente isso aqui. Aqui morreu, aqui já era, aqui acabou. Se for falar, vou falar de outra coisa, mas não vou deixar isso. Eu vou me portar. Eu vou me portar de forma que eu não vou ser um mau exemplo, um mau testemunho para ninguém. Como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Quando eu aceitei Jesus, tinha um objetivo. Quando eu aceitei Jesus, tinha uma direção, que é ela que eu vou seguir. Amém, irmãos? No nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho.